Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 9 de junho. Título: A Guerra Espiritual é Real. Texto base, Efésios 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra espiritual é real. O diabo e seus espíritos demoníacos não são mitos ou fantasias. Eles são seres reais que odeiam a raça humana e, portanto, vagam procurando a quem possa destruir e devorar. É por isso que é de vital importância saber como se proteger melhor contra os ataques deles. A maioria dos ataques que o diabo lança contra você ocorrerá em sua mente. Ele sabe que a sua mente é o centro de controle da sua vida. Portanto, se ele conseguir assumir o controle de uma pequena área de sua mente, poderá começar a expandir-se e invadir outras áreas fracas que precisam ser fortalecidas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, envenenando sua mente com incredulidade e fortalezas mentirosas. O diabo poderá então manipular não só a sua mente, mas também as suas emoções e o seu corpo. Não há dúvida quanto a isso. A mente é o centro estratégico onde a batalha é vencida ou perdida na guerra espiritual. O diabo quer ter acesso à sua vida. E se ele encontrar esse acesso, você poderá estar caminhando para um grande conflito. Você pode ver porque é tão importante você manter todas as portas fechadas. Então, o inimigo não conseguirá encontrar uma entrada pela qual ele possa começar a guerrear contra você. Entretanto, frequentemente o diabo armará uma luta, mesmo quando não encontrar uma entrada em nossa vida. É por isso que nós precisamos saber exatamente o que a Bíblia diz acerca de guerra espiritual. Em Efésios 6,12, Paulo nos disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quero chamar sua atenção especialmente à palavra luta nesse versículo, porque ela é a chave para nós entendermos quão intensa a guerra espiritual pode se tornar. A palavra luta provém da antiga palavra grega pale, que se refere à briga, luta ou combate corpo a corpo. Entretanto, ela é também a palavra a partir da qual os gregos deram o nome a palaestra, que em latim é palestra, de onde vem a palavra portuguesa palestra. A palaestra era um enorme palácio de esportes de combate situado no centro da maioria das cidades grandes da antiguidade. Era um enorme edifício que exteriormente parecia um palácio, mas era dedicado ao cultivo de habilidades atléticas. Todas as manhãs, tardes e noites, os atletas mais empenhados, determinados e corajosos da época podiam ser encontrados nesse fabuloso edifício, malhando e treinando seus respectivos esportes. Três tipos de atletas malhavam primariamente na palaestra: os praticantes de boxe, de luta e de vale-tudo. Deixe-me contar-lhe um pouco sobre como esses esportes funcionavam no século I, quando Paulo escreveu esse versículo, porque isso forma o pano de fundo da palavra luta em Efésios 6,12. O primeiro e mais temido esporte de combate era o boxe. Porém, os boxeadores do século I não eram como os nossos boxeadores de hoje. Seu esporte era extremamente violento, tão violento que eles não tinham permissão para boxear sem usar capacete. Sem a proteção do capacete, a cabeça deles teria sido esmagada. De fato, esse esporte era tão severo que poucos boxeadores viveram para se aposentar da profissão. A maioria deles morreu no ringue.
de todos os esportes, os antigos viam o boxe como o mais perigoso e mortal. Nesse esporte brutal e bárbaro, os boxeadores da antiguidade usavam luvas com nervuras de aços e pontas de pregos. Às vezes, o aço enrolado em torno de suas luvas era serrilhado como a lâmina de uma faca de caça para fazer cortes profundos na pele do oponente. Além disso, eles usavam luvas extremamente pesadas que tornavam cada golpe mais danoso. É bastante comum encontrar obras de arte do tempo dos gregos antigos que incluem boxeadores cujo rosto, orelhas e nariz estão totalmente deformados por serem atingidos por essas luvas perigosas. Tornava-se esse esporte ainda mais perigoso o fato de não haver regras, exceto que um boxeador não podia imobilizar o punho do oponente. Essa era a única regra do jogo. Não havia assaltos como no boxe atual. A luta apenas continuava até um dos dois se render ou morrer no ringue. A seguir, havia os lutadores. A luta era o mais antigo dos esportes de combate. Por ser uma parte essencial da educação dos meninos romanos das classes mais abastadas, todo homem adulto dessas classes aprendiam a lutar. Entretanto, a luta de esporte de combate era muito diferente da luta simples, embora não tão repulsiva e sangrenta quanto os outros dois esportes de combate. A luta de combate ainda era muito agressiva e perigosa. Certas regras se aplicavam às competições desse esporte de combate. Por exemplo, algumas das técnicas de lutas mais violentas não eram permitidas na luta, como socos, pontapés, empurrões, apertar a garganta, torcer as articulações e lutar no solo. O terceiro esporte de combate era o pancration, composta pelas palavras gregas pan e kratos. A palavra pan significa tudo e crânio provém da palavra kratos, que significa poder. Quando essas duas palavras foram combinadas, formaram a palavra pancration, que significa totalmente poderosa. Esses lutadores eram os mais ferozes, os mais duros e os mais empenhados de todos. Neste esporte, eles eram autorizados a chutar, socar, morder, arranhar, bater, quebrar dedos, quebrar pernas e fazer qualquer outra coisa horrível que você possa imaginar. Nenhuma parte do corpo humano era proibida. Eles poderiam fazer o que quisessem a qualquer parte do corpo de seu oponente, pois basicamente não havia regras. Uma inscrição antiga de um pai aos seus filhos que participava de pancration diz: se vocês ouvirem que seu filho morreu, podem acreditar. Porém, se ouvirem que ele foi derrotado e optou por aposentar-se, não acreditem. Por quê? Porque, como os outros esportes de combate, o pancration era extremamente violento. Ao participar desse esporte, mais profissionais de pancration morreram do que se renderam ou foram simplesmente derrotados. Eu percebo que essas são imagens muito gráficas, mas são também imagens muito importantes, porque estão todas contidas na palavra lutar, que Paulo usa em Efésios capítulo 6, verso 12. Nos tempos em que Paulo escreveu essa carta, todos os que viam a palavra grega pali, que quer dizer lutar, viam todas essas imagens em suas mentes. Então, você pode ver que essa era uma palavra poderosa e pungente para Paulo usar quando começou a descrever o nosso conflito com poderes demoníacos invisíveis que Satanás reuniu para tentar nos destruir. Ao usar a palavra luta, derivada da palavra grega pali, Paulo estava dizendo a todos os leitores e a nós que a guerra espiritual pode ser uma luta implacável e um conflito intenso. Essa primeira frase em Efésios 6,12 realmente transmite essa ideia.
porque a nossa luta, isto é, nossa luta intensa, combate feroz, competição, desafio e permanente conflito não é realmente contra carne e sangue, mas com. Depois, Paulo passa a descrever os diferentes níveis de poderes demoníacos que existem no reino de Satanás. Ao analisarmos as palavras de Paulo, quero que você veja que esse conflito pode ser feroz. Eu não quero alarmar você, mas você precisa saber que o diabo é sério em suas tentativas de destruí-lo. E se você não se preparou espiritualmente para frustrar tais ataques, poderá encontrar-se em uma situação verdadeiramente difícil. Nosso adversário é real. Há forças imundas das trevas que operam secretamente por trás da maioria dos desastres e de muitas falhas morais. Entretanto, esses espíritos demoníacos nada podem fazer se a nossa carne não cooperar com eles. Eles poderão vir tentar, seduzir, enganar e atacar a mente, mas se não encontrarem um parceiro para escutá-lo ou cooperar com eles, suas tentativas malignas serão fúteis e impotentes. Portanto, a maior chave para vencer todas as batalhas que o diabo lança contra você é manter a sua mente dominada pela palavra de Deus. Ao fazer isso, a sua carne será mantida sob o controle do Espírito Santo e isso bloqueará a maioria dos ataques do inimigo contra a sua mente. É por isso que Pedro nos exorta, cingindo o vosso entendimento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Lembre-se, o diabo sabe que, se conseguir assumir o controle de uma pequena área de sua mente, ele poderá começar a se expandir e invadir outras áreas fracas de sua vida. Portanto, você não pensa que é hora de começar a ler a Bíblia e preencher a sua mente com os pensamentos de Deus? Não há melhor proteção mental contra as estratégias do inimigo do que preencher o seu cérebro com a palavra de Deus. Isso o fortalecerá e manterá a sua mente livre de incredulidade e fortalezas mentirosas. Então, coloque a palavra de Deus nas profundezas de sua mente e impeça o diabo de encontrar acesso à sua vida. Faça tudo o que você puder para fechar todas as portas. Não dê ao inimigo entrada alguma pela qual ele possa começar a fazer guerra contra você. Minha oração para hoje. Senhor, não quero dar ao diabo acesso à minha mente. Peço perdão pelos tempos que permiti que pensamentos errados entrassem em mim, sabendo que aquilo era errado. Agora eu entendo que essas são as áreas pelas quais o diabo procura encontrar entrada em minha vida. A partir de hoje, eu estou pedindo que tu me ajudes a localizar cada porta aberta de minha mente. Depois, ajuda-me a selar essas portas pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que a minha mente é dominada pela palavra de Deus e que eu estou sob o controle do Espírito Santo. Eu cinjo os lombos de minha mente, lendo a Bíblia e preenchendo a minha mente com os pensamentos de Deus. A palavra de Deus me fortalece e mantém a minha mente livre de incredulidade e fortalezas mentirosas. Eu levo a palavra de Deus às profundezas de minha mente. E isso impede o diabo de encontrar acesso à minha vida. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. Número 1. Você consegue pensar em alguma porta aberta em sua mente neste momento, através da qual o diabo encontra acesso à sua vida?
Anote as portas abertas que você precisa fechar imediatamente para fazer interromper os ataques do inimigo. 2. Agora que você identificou essas áreas, o que você fará para selá-las, para interromper o acesso do diabo à sua vida? 3. Você consegue fazer isso sozinho ou precisa pedir a alguém para ajudá-lo com oração e encorajamento diário? Se precisar de ajuda, peça ao Espírito Santo para lhe mostrar com quem você deverá conversar. Então, vá ousadamente a essa pessoa e peça ajuda a ela. Lembre-se, o diabo sabe que se conseguir assumir o controle de uma pequena área de sua mente, ele poderá começar a se expandir e invadir outras áreas fracas de sua vida. Portanto, você não pensa que é hora de começar a ler a Bíblia e preencher a sua mente com os pensamentos de Deus? Não há melhor proteção mental contra as estratégias do inimigo do que preencher o seu cérebro com a palavra de Deus. Isso o fortalece e manterá a sua mente livre de incredulidade e fortalezas mentirosas. Sejamos abençoados na prática da palavra.